Dos impossíveis dos homens para os possíveis de Deus, uma jornada de fé. Eu comecei essa série aqui, hoje é a terceira semana, é o terceiro domingo que eu estou pregando aqui sobre isso, sobre esse tema. E eu quero convidar você que, se por um acaso você não está pegando o bonde andando, você não ouviu as outras duas, as duas anteriores, eu convido e eu convoco você a ouvir as duas mensagens anteriores. Nós somos uma geração privilegiada. A gente tem vídeo, a gente tem áudio, é podcast, é MP4, MP3, você tem CD, DVD, o que você quiser. Você já imaginou se nós tivéssemos hoje DVD, MP3, MP4, esses recursos aí do apóstolo Paulo pregando e ensinando em Éfeso? Você já imaginou se a gente tivesse vídeos do apóstolo Paulo ensinando em Corinto? Se nós tivéssemos áudios de Jesus pregando o Sermão do Monte, das Bem-aventuranças? Mas não tinha esse recurso naquela época. Nós somos uma geração privilegiada que temos tudo isso disponível até de graça na internet. Entre no site da Nova, entre no canal da Nova no YouTube. Você pode assistir por vídeo, ouvir no seu carro. Tem gente às vezes que me conta: pastor, eu vou para o trabalho e volto dirigindo, ouvindo a pregação de domingo, ou uma pregação mais antiga, né, que eu busco ali, me lembro dessa pregação, eu não ouvi, eu vou ouvir pela primeira vez, boto no carro, dá tempo, o trânsito me dá tempo de ouvir. Então, faça isso com essas duas anteriores, porque daqui a um tempo, quando a gente encerrar essa série, ela não vai encerrar com uma mensagem, ela vai encerrar com um culto de ministração. Eu vou colocar aqui no chão, se ainda nós tivermos nessa coisa toda de distanciamento e máscara e tal e não sei o quê, a gente vai botar aqui no chão algumas marcas, alguns desses fita isolante, né, que a gente bota no chão, uma fita, um crepe, alguma coisa para marcar pontos no chão, para você poder ficar num certo lugar com distanciamento. Mas a gente vai orar, nós vamos impor as mãos, não vamos pegar a sua cabeça para saculejar nem nada não, mas vamos chamar você aqui à frente, vamos orar, vamos impor as mãos para que os impossíveis de Deus estejam se realizando na vida de cada um de vocês. Então, se liga nessa série, ouve as duas anteriores e se liga, porque mais duas ou três para frente, eu não sei exatamente quantas a gente ainda tem para frente, mas mais duas ou três para frente, a gente vai encerrar essa série com um culto de ministração. E vai ser muito importante que você esteja presente aqui, porque vai ser um culto de louvor, de adoração, de ministração, e vai ser uma bênção, vai ser uma festa. Amém, gente? Dos impossíveis dos homens para os possíveis de Deus, uma jornada de fé. Essa é a terceira parte. Eu citei aqui na semana passada, linkando a questão dos impossíveis com feitos esportivos. Eu falei aqui muito sobre um maratonista, recordista mundial da maratona, o Eliud Kipchoge, e mostrei para você aqui algumas situações esportivas em que o atleta tem que se superar. E uma das provas que eu já participei algumas vezes, que é o Ironman. O Ironman, as pessoas confundem que Ironman e triatlon é exatamente a mesma coisa. E não é exatamente a mesma coisa. O Ironman é uma prova de triatlon, mas o triatlon é uma modalidade esportiva que envolve 3 modalidades esportivas: natação, o ciclismo e a corrida a pé. O Ironman é uma distância. Você tem várias distâncias de triatlon. Você tem o triatlon mais curto, que é o short triatlon. Você tem o olímpico. Essas distâncias vão aumentando. O meio Ironman e o Ironman full. O Ironman, que é uma distância que você nada 3,8 km, você pedala 180 km e depois corre uma maratona, 42 km e mais alguns metros. Tudo em sequência. Então, é uma prova muito dura, muito difícil. Mas essa prova, o Ironman, que é uma das provas de triatlon mais desafiadoras do mundo, tem como lema o seguinte: tudo é possível. Tudo é possível. É o lema do Ironman. Tudo é possível. Agora, veja só o seguinte: se competidores de uma prova esportiva entram numa competição crendo que pode ser muito difícil, mas é possível, como é que nós, que somos filhos do Deus vivo, deveríamos encarar os desafios da vida?
Se nós que somos filhos de um Deus que traz à existência coisas que não existem, um Deus para quem nada é impossível, como é que nós deveríamos nos posicionar diante dos desafios da vida? Veja bem, homens, mulheres, gente de carne e osso, que está entrando nessas competições, não porque tem fé em Deus, mas porque tem fé no seu treinador, na sua planilha, nos treinos que fez, vai lá e crê, não, é difícil, é duro, mas é possível, eu vou completar. Como é que nós, filhos do Deus vivo, deveríamos nos posicionar para encarar os desafios da vida? É necessário que a gente entenda o seguinte: os atletas, seja de que modalidade for, não importa de que esporte nós estejamos falando, o atleta se prepara para vencer os desafios esportivos e recebem um prêmio corruptível, perecível. Um prêmio que vai durar um tempo, porque todo recorde um dia cai. Uns demoram mais, outros um pouco menos. Há recordes que duram 24 horas, outros duram 30 anos, mas todo o recorde cai. Um dia cai. Toda medalha um dia perece. Eu tenho dentro do meu armário lá um cabide cheio de medalha pendurada. De vez em quando eu pego aquilo aí para dar uma olhada como é que está. Aí eu vejo que tem medalha enferrujando, outra já está aí, eu vou lá dar uma polida. Porque se eu deixar a ferrugem comer, quem é que vai mostrar para os meus netos? Para garantir para eles que realmente o avô deles completou o Ironman. Para provar para eles que o avô deles já competiu no campeonato mundial. Para provar para eles que o avô deles já foi o 5º colocado na América Latina. Quem é que vai provar isso para eles? Está lá as medalhas. Está tudo lá. Mas eu tenho que ir lá e polir. Mas pode ter certeza, por mais que eu cuide delas, um dia aquilo vai virar pó. Medalha olímpica não aguenta. Eu me lembro que teve as medalhas da Olimpíada do Brasil, do Rio de Janeiro. Teve um monte de atleta pedindo para o Comitê Olímpico para trocar uma medalha que era para ser de ouro, mas o negócio está enferrujando. Ih, rapaz, sabe como é que é Brasil? Sempre tem alguém que pegou o ouro, botou para lá e botou um troço meio dourado aqui, troca a medalha do cara. Os atletas se preparam para vencer esses desafios, para receber, na época de Paulo, por isso Paulo faz uma comparação entre a vida espiritual e a vida esportiva. Ele fala, todo atleta em tudo se domina, só que eles competem por uma coroa corruptível. Sabe qual era o prêmio de um atleta na época do apóstolo Paulo? Era uma coroa de louros. Louro. Sabe aquele louro que você bota no feijão? Para fazer tempo, aquela folha que você bota no feijão? O camarada pegava 2 galhos de louro, trançava aquilo, fazia uma coroa, o cara levava para cá. 3 dias depois, recordista mundial, recordista da Grécia, dos 100 metros rasos, vai fazer sopa com medalha. Sopa de louro. Vou fazer um feijão com louro. Porque era isso, uma coisa perecível, que vai durar por um tempo. Mas nós estamos correndo uma carreira que envolve a vida eterna. Nós estamos correndo uma carreira que envolve a vida eterna. Lucas 18, 27, que é o versículo que tem sido a base dessa série aqui. Jesus, ele falando com os discípulos, ele diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens, situações que você olha e fala, não, é impossível. Isso aí não tem jeito. Meu irmão, o que você precisa cada vez mais é entender o desafio da prática da fé. A fé, ela é prática. A fé é atuante. A fé não é teórica. A fé não é uma coisa etérea. A fé é uma vida que se pratica. É um estilo de vida que se pratica. A fé tem que ter ações compatíveis. A fé não pode ser simplesmente teorias. Pela fé você pode alcançar os impossíveis de Deus. Pela fé você chega lá. A diferença não é uma questão de você estar numa igreja que tem mais ou menos poder. A diferença é, você estar numa igreja onde você ouve uma palavra que joga lenha na fogueira da sua fé, ou você frequenta um lugar onde você ouve uma palavra que joga baldes de água na fogueira da sua fé. Você precisa ouvir uma palavra que jogue lenha na fogueira da sua fé, que faça com que você viva, ande pela fé, que você tenha saúde pela fé. É preciso que a gente entenda que a fé é prática, a fé não é uma teoria. Marcos 10, 27, Jesus diz, para os homens pode ser algo impossível,
Para os homens pode ser impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Há coisas que é óbvio, o homem diz, olha e diz, é impossível, não dá, não tem como, não tem jeito, não tem remédio, não tem saída. Mas para Deus tudo é possível. E essas palavras aqui foram palavras de Jesus, não foram palavras de alguém fora de Jesus. Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu garanto para você que seja qual for o problema que você possa enfrentar, na Bíblia tem uma promessa, pelo menos uma, que esteja endereçada ao teu problema, que tenha relacionamento com o teu problema. Normalmente os problemas que afligem o ser humano estão dentro de 3 áreas. Talvez em 90%, talvez eu até esteja tentando dar um desconto aí, mas talvez seja 100% dos problemas se restringem a ou é problema de família, ou é problema financeiro, ou é problema de saúde. Dificilmente escapa disso. Ou é alguma coisa relacionada com família, ou é alguma coisa relacionada com grana, ou é alguma coisa relacionada com saúde. Eu garanto para você que aqui dentro, em algum lugar, você vai encontrar não uma, mas várias promessas, garantindo para você resposta, saída, solução para a tua família, para as tuas finanças, para a tua saúde. Eu garanto para você que você vai encontrar isso aqui. Não uma ou duas, mas N promessas. Mas você precisa aprender a exercitar a fé. Você precisa exercitar a fé. O justo viverá pela fé. Você precisa aprender a exercitar a fé. A fé, ela exige ações práticas. A fé não pode ficar paralisada esperando cair alguma coisa do céu. A fé se mobiliza. A fé age. Age crendo que aquilo que Deus prometeu, Ele vai realizar. Ele vai concretizar. Porque quem fez a promessa é fiel. E nele nós já temos o sim e o amém. Pastor, mas eu não sei. Existe uma prática da fé. Como é que começa a prática da fé? Eu preciso agir em fé. A prática da fé começa com uma confissão de fé. Você crê, então você diz. Você pega a palavra, você precisa aprender a personalizar as promessas de Deus. A personalizar. Trazer para você. Veja só o seguinte. Se Davi, Salmo 23, versículo 1. Se Davi tivesse dito assim: o Senhor é o pastor de Israel, e nada lhe faltará. Estava errado? Teria o mesmo sentido, que tem o versículo do jeito que a gente conhece, mas não foi o jeito que Davi disse. Davi não disse, o Senhor é o pastor de Israel, nada lhe faltará. Ele personalizou, ele disse, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quem quiser que pegue aí. Amém? Então, agora quando eu leio, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não. Peraí, deixa eu personalizar isso aqui para mim. Pelas pisaduras, pelas feridas do Senhor Jesus, eu fui sarado. Eu fui sarado. Jesus Cristo na cruz do Calvário se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Eu personalizo isso. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para que eu me torne próspero. A prática da fé começa com a confissão de fé. Agora, uma vez que eu confesse, eu ajo pela fé. Eu não deixo essa confissão retroceder em função do que eu vejo, em função do que eu sinto. Eu mantenho firme essa confissão de fé até a promessa se concretizar na minha vida. Eu não abro mão dessa confissão de fé em função de sentimentos ou de circunstâncias. Eu mantenho firme a minha confissão de fé. Porque se você diz, você sai da igreja, você ouviu uma palavra, você leu a palavra, você personalizou a palavra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele ali se fez pobre para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Aleluia! Aí você chega em casa, abre a internet e você vê lá o seu extrato bancário. Menos R$100. Aí você começa, Senhor, meu Deus, tua palavra promete, olha a minha circunstância, olha a minha situação, tem misericórdia. Isso não é a oração de um filho, isso é a oração de um pedinte. Você não é um pedinte, você é um filho amado.
Você é um filho amado, você é uma filha amada, você não é um pedinte. Você não está pedindo que Deus faça um favor a você. Você é um filho amado conversando com seu pai que ouve e vai atender o que você pede. Então você não fala com Deus choramingando, pedindo para Deus ter misericórdia, olhar para a sua... Isso é uma oração do Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas oravam com lágrimas, com pano de saco, com pó, cinza. No Novo Testamento nós não curvamos a cabeça, nos encolhemos e gememos. Nós olhamos para o alto e nós dizemos ao nosso Pai aquilo que a gente precisa, e o nosso Pai que ouve, Ele atende a nossa oração. A fé começa com o exercício de uma confissão de fé, independente do que as circunstâncias dizem, mas saiba disso, o diabo vai fazer o melhor que ele puder para tentar manipular as circunstâncias para você desanimar, para você encolher, para você gemer, para você chorar, para você reclamar, para você murmurar. Ele vai fazer o melhor que ele possa. Ninguém disse que viver pela fé seria fácil. Não é fácil viver pela fé. É uma luta diária, é uma guerra diária de manter firme a confissão de fé e agir pela fé, agir em fé. Hoje de manhã uma pessoa depois do culto me perguntou: pastor, eu sempre fiquei encrencado com aquela história que eu leio lá na Bíblia, em Tiago, que fala que a fé sem obras é morta. Eu falei: cara, mas isso é muito simples. A fé sem ações compatíveis com a fé que se professa é morta. Você diz que tem fé em Deus. A palavra diz que você deve perdoar os seus inimigos. Você não perdoa? Caramba, você tem uma palavra e uma ação que são incompatíveis. Bota essas duas coisas em linha. Bota essas duas coisas na mesma reta. Perdoa. Pastor, mas e se a pessoa não quiser aceitar o perdão? O problema é dela, não é seu. A tua parte você fez. Você foi lá e falou com ela. Você liberar perdão é como se você estivesse tirando das suas costas uma mochila cheia de pedras. Aquela mochila pesada que você está carregando e que é inútil, não te serve para nada. O conteúdo daquele troço não serve para nada. Ah, serve sim, pastor, para tirar as pedras em quem eu odeio. Só se for para isso, mas não presta para mais nada. Então você libera o perdão, porque isso é compatível com a fé que você professa. E nós precisamos ser praticantes da palavra, praticantes da fé. E quando você começa a ter ações e atitudes compatíveis, esse posicionamento de fé faz com que Deus mobilize o poder do Espírito Santo na sua vida para os impossíveis começarem a se tornar possíveis. Amém, gente? Bota na sua cabeça, eu falei isso aqui na semana passada. Não há nada que Deus coloque na sua vida como propósito que seja absolutamente possível. Os propósitos de Deus na sua vida são todos eles impossíveis. E por que Deus faz isso? Porque Ele é ruim? Não, porque quando o impossível se torna possível, só tem um jeito, é você dar glória a Ele, porque todo mundo sabe que não foi pela tua força, porque era impossível. Se tornou possível é porque Deus fez um milagre aconteceu. E essa é a oportunidade de você e eu darmos glórias a Deus. Quando a gente vê que Deus realizou na nossa vida aquilo que parecia absolutamente impossível. Então eu quero falar para você, nessa noite, sobre posicionamentos, decisões, atitudes que nos conduzem para recebermos de Deus o impossível. Em primeiro lugar, decida no seu coração não ser um desistente. Decida no seu coração não ser um desistente. Semana passada, falando sobre a largada de uma maratona, eu disse aqui que quando a gente se posiciona na largada de uma prova, seja da maratona, seja do que for, você olha e à sua volta você vê que tem alguns que estão ali só pelo prazer de dar a largada. Mas que no primeiro quilômetro, no segundo quilômetro, no terceiro ou quarto, às vezes até vão um pouco mais, desistem. São aqueles que desistem muito precocemente. Mas depois eu falei daqueles que desistem um pouco mais tardiamente. Aqueles que depois de 20 quilômetros de corrida, de 30 quilômetros, de repente desistem. Porque parou numa barraca de hidratação, numa tenda de hidratação, começou a tomar um Gatorade, começou a tomar uma sopa, parou, viu outro que parou também, começou a conversar, desistiu e ficou por ali mesmo. Tome uma decisão no seu coração. Eu não sou dos que desistem. Tome uma decisão no seu coração. Eu não sou dos que desistem. E mantenha firme essa confissão de fé.
Eu não sou dos que desistem. Satanás vai mandar situações, circunstâncias, para gerar sentimentos em você, para você desistir. Mas você precisa se posicionar para dizer: eu não sou daqueles que desistem. Eu não sou dos que desistem. Entenda o seguinte: o diabo é mais esperto do que você imagina. O diabo é muito mais esperto do que você imagina. Eu vejo gente que muitas vezes chega na nova, todo empolgado porque diz: nunca vi uma igreja como essa, nunca ouvi uma palavra como essa, é aqui o meu lugar, é aqui que eu vou ficar. E de repente, começa a surgir uma circunstância aqui, um probleminha ali, outro acolá, e a pessoa pula para uma outra igreja, que é exatamente igual àquela da onde ela veio. Caramba, se ela saiu de um lugar porque estava insatisfeita, chegou na nova e disse que encontrou o lugar que Deus preparou para ela, agora ela está voltando para alguma coisa que era semelhante àquilo que ela estava querendo correr, da onde ela estava querendo fugir. O que o diabo faz? Ele começa a colocar na sua cabeça que ninguém te ama, ninguém gosta de você, que nessa igreja tem esse defeito, tem aquele defeito. Gente, no dia que você encontrar a igreja perfeita, se você está procurando a igreja perfeita, no dia que você encontrar, não se torne membro dela, por favor. Porque na hora que você se tornar membro, ela deixará de ser perfeita. Por um simples fato: igreja é feita de gente. Se fosse você uma montoeira de cachorro, se fosse você uma montoeira de gato, se fosse você uma montoeira de bicho, mas você é uma montoeira de gente. Você sabe o que é o pior? Essas pessoas que estão aí à sua volta, dá uma olhada assim só discretamente para a sua direita e para a sua esquerda. Essas pessoas têm vou te contar um segredo aqui, só eu e você. Essas pessoas que estão perto de você, elas têm os mesmos defeitos que você tem. Ai, Jesus. Se eu soubesse, tinha ido para outra igreja. Ia ser pior. Porque você ia encontrar gente que, além dos defeitos que você já tem, e ela também, ainda ia somar uma outra coisa: a religiosidade. Aí dá um ruim. Cara, é preciso que a gente entenda que há uma atitude que tem que estar no nosso coração. Eu não sou daqueles que desistem. É algo que tem que estar enraizado no seu coração. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9 diz assim: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos às vezes de boca aberta, perplexos diante de certas situações, porém nós não desanimamos. Somos perseguidos, porém não somos jamais abandonados. Somos até derrubados, mas a palavra diz que se o justo cair, tantas quantas forem as vezes que o justo caiu, o Senhor o põe de pé. Então nós somos até mesmo derrubados, mas não somos destruídos. Não somos destruídos. Hebreus 10, 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem, não somos dos que desistem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Ouça bem, meu irmão. Ouça bem, minha irmã. É mais fácil desistir do que resistir. É sempre muito mais fácil desistir do que resistir. Sempre é. É mais fácil desistir do que resistir. É mais fácil ficar em casa ao invés de fazer um curso noturno. Ah, pastor, mas curso noturno? Caramba, a gente já chega cansado do trabalho. Ainda tem que fazer curso noturno? Então fica aí. Fica nessa mesmo. Atolado onde você está. É muito mais fácil. É mais fácil ficar em casa ao invés de fazer um curso noturno. É mais fácil sair e bater a porta do que sentar e resolver o problema. É muito mais fácil gastar tudo que se recebe do que dar o dízimo e ainda ir além com uma oferta. É muito mais fácil ficar em casa do que preparar a família para vir à igreja. Quem pode dizer, é verdade, pastor? Sair de casa para vir à igreja é um sanhaço danado.
Dependendo da fase da vida que você está, é muito mais fácil ficar em casa. Caramba, a mulher tem que botar maquiagem. Botar o secador para funcionar, fazer esse negócio de chapinha e sei lá mais o quê. O sujeito também, ele quer botar uma roupa toda caprichada. As crianças têm que trocar a fralda. Quando está pronta a criança... Jesus, muda tudo e tal. E a criança chora e não quer, e essa roupa, e não quer botar essa roupa. Bota essa roupa, menino, vamos para a igreja, hora do culto e tal. E vamos, que vamos. É um sanhaço para sair. Quando você vai ligar o carro... Jesus. É mais fácil ficar em casa. É mais fácil ficar em casa do que preparar a família para vir à igreja. É mais fácil, muito mais fácil fazer o que dá na telha do que dar ouvidos à direção do Espírito Santo. E fazer o que o Espírito Santo dirige para fazer. Muito mais fácil fazer o que dá na telha. É mais fácil se acomodar com a religiosidade do que aceitar o processo de crescimento e de amadurecimento. É muito mais fácil. Agora, ouça. Você pode ter N motivos para desistir, mas nenhuma desculpa para fazê-lo. Você pode ter 1000 motivos para querer desistir, mas você não vai ter desculpa nenhuma para fazer isso. Em segundo lugar, decida não cair na armadilha da complacência. Decida, tome essa decisão. Eu não vou cair na armadilha da complacência. Você pode repetir isso aqui comigo em alto e bom som? Eu não vou cair na armadilha da complacência. Eu não vou cair na armadilha da complacência. Provérbios 1, primeiro capítulo de Provérbios, no versículo 32, diz assim: os ingênuos, e há outras traduções que dizem o tolo, o nécio. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Agora olha só a segunda parte. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Do que é que o escritor de Provérbios está falando aqui? Ele está falando sobre complacência. Estou satisfeito comigo mesmo. Os dois grandes subprodutos do sucesso são os dois subprodutos mais nefastos que o sucesso pode trazer. E também são os mais comuns, e mais comuns do que se imagina. São, número 1, arrogância. Número 2, a complacência. São os dois subprodutos mais nefastos e talvez os mais comuns do sucesso. A arrogância é aquela atitude do eu sei tudo, eu sou o melhor. E existe arrogância espiritual. Já viu arrogância espiritual? Já viu alguém ser espiritualmente arrogante? Peraí, só eu? Já conheceu alguém espiritualmente arrogante? Meu Deus do céu. Meu Deus. Sabe que eu de vez em quando tenho que dar umas cacetadas que cheira a arrogância. Mas é para ver se cala a boca de quem não sabe se manter no seu próprio lugar. Teve uma época aí que na internet, se na internet vou te contar, o capeta tem gente digitando isso, troço toda hora. Aí alguém andou colocando umas coisas lá, um sujeito veio com uma linguagem meio empolada na internet, falando sobre teologia, querendo criticar algumas coisas que eu estava falando. Aí eu mandei um recado para o sujeito. Falei, olha só, meu filho, presta atenção numa coisa. Vou te contar, chamei logo de meu filho, porque quando você chama alguém de meu filho, tu já está botando a pessoa meio para baixo. Presta atenção, meu filho, é o seguinte, nesse Brasil, norte a sul, leste a oeste, Oiapoca, Chuí, de um lado para o outro, pode ter gente que saiba tanto de Bíblia quanto eu. Mais do que eu, ninguém sabe. Já mandei logo essa na ficha, que é para o camarada baixar a bola. Mas o que tem de gente, às vezes, que se posiciona e acredita nisso, porque eu sei que tem gente que sabe muito mais de Bíblia do que eu. Claro que tem, é óbvio que tem. Mas eu mandei essa para ver se calava a boca do sujeito. Mas tem gente que acredita nessa aí. O cara fala, ninguém entende mais de Bíblia do que eu. Aleluia. Eu sou o cara. Eu vi uma vez um bispo de uma igreja super conhecida, que tem em tudo quanto é canto, dizendo o seguinte: se você tem plano de saúde, se você paga plano de saúde, você não tem fé. Eu não pago plano de saúde, porque eu tenho fé. Claro, a fé dele se chama dólar. Porque se ficar doente, tem grana
para bancar os melhores hospitais, chamar os melhores médicos e se tratar até fora do Brasil, porque eu sei que já foi internado para se tratar no Brasil e fora do Brasil, mas tem grana para isso. Mas você está pagando plano de saúde, você tinha que viver pela fé e dar o seu dinheiro do plano de saúde para oferta na igreja. Você não tem fé. Tem plano de saúde? Você não tem fé. O que tem uma coisa a ver com a outra? Quem é que disse que se você... Onde é que está escrito alguma coisa que pareça, que lembre a você, que se você tiver um plano de saúde, você não tem fé? Onde é que está escrito isso? Pelo amor de Deus. Gente, você paga o plano de saúde se você crê que Deus vai guardar a sua saúde, vai te manter, segundo a promessa que Ele fez, de que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos sarados. Você crê que desde a planta dos seus pés até o topo da sua cabeça você tem saúde plena, você paga o plano de saúde, você está contribuindo para ajudar os outros. Pessoal que foi internado, que está com Covid, que está no CTI, você está dando uma parte para abençoar, porque você não vai precisar. Amém, em nome de Jesus. Mas o plano está lá. E se precisar, pastor, você usa a hora. Ah, não, pastor, pela fé eu não vou ao médico. Já me disseram que ir ao médico é pecado. Então tu vai morrer burro, porque não tem nada uma coisa a ver com a outra. Você acreditou na besteira dessa? Que ao médico é falta de fé? Onde é que você já ouviu uma coisa maluca, acreditou numa maluquice dessa? Fica até gago com um negócio desse. Não aguento. Onde é que já se viu? Coisa de doido. E complacência? Gente, uma das melhores definições do que é complacência é estar satisfeito com um determinado nível de sucesso, tendo potencial para alcançar muito mais. Eu achei essa definição maravilhosa. Quem foi que fez essa definição? Fui eu mesmo. O que é complacência? É você estar satisfeito com um determinado nível de sucesso, tendo potencial para alcançar muito mais. Gente, quando eu me acomodo, quando eu deixo de ser criativo, quando eu deixo de ter uma visão crítica a respeito de mim mesmo, do meu trabalho, do meu ministério, da minha vida, eu estou dando espaço para complacência. É por isso que é exatamente isso que disse aquele versículo que nós vemos aqui de Provérbios. O camarada é destruído porque ele está satisfeito consigo mesmo. Não, eu já estou bem, alcancei o que eu queria, já cheguei lá. E você tem potencial para ir ainda muito mais longe. Veja bem uma coisa, gente. Deus nos convida para crescer e amadurecer. Então eu não posso ser complacente espiritualmente. Mas na igreja há uma diferença muito grande, gente, entre ser antigo na igreja e amadurecer, crescer espiritualmente. O primeiro, ser antigo na igreja, só exige que o tempo passe. A segunda situação, crescer, amadurecer, exige disciplina, determinação, desejo firme, fome, vontade, fome e sede de mais e mais de Deus. Sem isso, você entra num estado de complacência. Ah, já achei uma igreja legal, vou lá. A igreja se tornou complacente por causa de um modelo completamente errado. Eu venho ao culto, eu sento, eu escuto, vou para casa e vivo a vida. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que é a vida pela fé. Eu venho à igreja no domingo para ouvir uma palavra que alimente a minha fé, que me fortaleça para na segunda-feira eu dar de frente com o diabo e vencer a batalha. Eu dou de cara com o inimigo para vencer, mas eu fui alimentado, eu fui fortalecido no domingo. Eu não venho à igreja no domingo para ouvir uma palavra e cumprir um ato religioso, para ficar em paz com a sociedade, para o pessoal saber que eu sou um frequentador da igreja A, B ou C. Eu venho para me alimentar da palavra, para ser instruído na palavra, para ser fortalecido na palavra, para vencer as batalhas que estão diante de mim. Não é um ato de religiosidade. É um ato de contestação contra o inferno. É um ato de vir para ser restaurado, para ser alimentado, para ser preparado para vencer, para crescer, para amadurecer. Por que eu estou falando dessas coisas? Qual é a relação que existe entre complacência e milagres? Qual é a relação? Eu nunca vi essa relação, pastor. Pois é, mas existe uma relação enorme entre complacência e ausência de milagres. Eu vou dizer para você uma coisa: o complacente, acomodado, jamais, nunca vai alcançar os impossíveis de Deus.
O complacente, o acomodado, nunca, jamais vai alcançar os impossíveis de Deus. Nunca. E as igrejas, infelizmente, estão repletas de santos adormecidos, apenas somando tempo para a aposentadoria, na fila do arrebatamento esperando Jesus voltar. E nós precisamos entender que o acomodado, o complacente, jamais vai ver, jamais vai alcançar os impossíveis de Deus. A mulher com fluxo de sangue, dê uma olhada nos evangelhos, aquela mulher com fluxo de sangue, teve que sair de casa para ir a Jesus e tocar nas vestes dele. Ela dizia em casa, ela dizia, se eu ao menos tocar nas vestes de Jesus, eu já soube que vai passar por aqui, nessa cidade, nesse vilarejo, vai passar Jesus de Nazaré, que realiza grandes milagres. Se eu ao menos tocar nas vestes desse homem, eu serei curado. Serei curada. Essa mulher, há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha, tentando tratamentos que não resultaram em absolutamente nada. Essa mulher estava anêmica, fraca, ela não podia sair de casa, porque pela lei de Moisés, uma mulher com fluxo de sangue, andando no meio do povo, se fosse descoberta, seria condenada à morte por apedrejamento. Essa mulher, ela se atreveu a sair de casa para buscar Jesus, para encontrar Jesus. Ela não ficou em casa orando, Deus, manda Jesus até aqui. Não, ela saiu, ela foi até onde Jesus estava, ela tocou nas vestes, Jesus parou e disse, opa, alguém tocou em mim. Os discípulos, Jesus, está doido? A multidão aqui, uma muvuca danada, gente para tudo quanto é lado, todo mundo te toca. Não, mas alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém saiu da complacência e tocou em mim com fé. E de mim fluiu o poder. E essa mulher, temerosa, ela disse, fui eu. Por que o temerosa? Porque ela podia morrer apedrejada ali agora, naquele momento. Jesus disse, pode ir embaixo, fique livre do teu mal. Mas ela teve que sair da complacência. Ela não pôde ficar em casa, apesar dos pesares, apesar das dificuldades. O pai daquele menino possesso, que era jogado no fogo e na água, teve de ir até Jesus para pedir libertação e cura. Jesus, vamos lá, me ajuda. Meu filho é jogado na água, é jogado no fogo, e eu preciso que você me ajude. Ele saiu para ir até Jesus, ele não ficou em casa olhando, dizendo, é assim mesmo, não tem remédio, não tem jeito. Já teve gente que tentou expulsar esses demônios da vida do meu filho, não deu resultado. Ele teve que sair da complacência para ir lá tocar em Jesus. Amém, gente? Em terceiro lugar, terceiro ponto, não tenha medo de iniciar a carreira ou de reiniciar a carreira. Não receie iniciar. Não receie reiniciar, se for o caso, se for necessário. Ah, pastor, mas me falta isso, me falta aquilo, eu não tenho os recursos, eu não tenho... Não tenha receio de iniciar a carreira. Ah, pastor, mas eu já iniciei, e eu me desanimei, deu errado, eu parei, eu sentei na beira do caminho. Fica de pé, levanta, vai, reinicia a jornada. Não fica parado, reinicia, não tenha medo de iniciar ou reiniciar a carreira. Lembre-se que para chegar a ser um grande campeão, um dia, anos antes, aquele maratonista de sucesso teve que dar a sua primeira corrida. Talvez ele fosse ainda muito jovem, talvez tenha corrido 1 ou 2 quilômetros, talvez tenha corrido e voltado já com a língua, com 2 palmos de língua para fora. Mas foi preciso começar um dia. Ele não nasceu um campeão, ele não nasceu um maratonista, ele nasceu um ser humano igualzinho a mim e a você. A diferença é que ele começou um dia a carreira. Um dia ele começou a treinar. Toda jornada começa com o primeiro passo. Saia da acomodação e comece. Não importa o quão difícil pareça. Não importa o quão difícil pareça. Deixa Deus te encher de criatividade. Deixe Deus te encher de criatividade. Deixa Deus te encher de criatividade. Receba agora criatividade do céu. Receba agora do céu criatividade. Receba agora unção de criatividade. Receba a criatividade do céu. Deixa Deus colocar a criatividade em você. Esse é o momento. Crise é o momento onde as pessoas botam a criatividade para fora. Então deixa Deus te encher de criatividade.
Sabe, eu sempre conto essa história aqui, porque foi uma história que me impactou demais. Eu assisti uma entrevista no Jô, e era uma entrevista de uma pessoa que não era absolutamente famosa. Um vendedor de amendoim no trem da Central do Brasil. Eu falei, o que o Jô vai fazer entrevistando um vendedor de amendoim da Central do Brasil? Dos trens da Central do Brasil. Que história é essa? Aí vem um rapaz, negro, vestindo um terno, uma cor bege, alguma coisa assim, com uma maleta 007, sabe aquela maleta 007? Uma maleta daquela na mão, sentou no sofá do Jô. Eu falei, ué, vendedor de amendoim ou é o camarada executivo? Não entendi muito bem o negócio. Começou a entrevistar o cara. Por que o Jô pegou esse camarada para entrevistar? Porque esse camarada era diferente. O camarada, ele contou a seguinte história. Eu estava desempregado. Eu estava numa situação que não tinha saída. E aí eu me vi tão angustiado que eu falei, cara, eu tenho uma saída, eu vou vender amendoim no trem da Central. E aí ele pegou um dinheirinho que ele tinha, comprou lá uma caixa de pacotinhos de amendoim e foi vender no trem. Quando ele chegou para vender, ele viu que tinha 10 outros caras vendendo o mesmo amendoim que ele estava vendendo. Todo mundo vendendo o mesmo amendoim. Aí ele olhou e falou assim, isso não vai dar certo. Porque aqui nós estamos brigando um com o outro. Eu tenho que ser diferente. Detalhe, nome do cara, Isaías. Eu falei, isso é filho de gente da Assembleia de Deus. O pessoal da Assembleia gosta de botar o nome do filho de profeta. Isaías, Jeremias, né? Bota sempre o nome de profeta. Eu falei, isso aí é filho de crente. Pode ter certeza que ele, se ele não é crente, ele é filho de crente. Aí ele falou, eu preciso de um diferencial. Eu preciso de ser diferente. Aí ele falou que teve uma inspiração. Já sei, vou vir vender amendoim de terno. Arrumou um terno, emprestado, arrumou uma mala velha, que estava jogada num canto lá do lixo, deu uma limpada, melhorou a mala, botou os amendoins dentro, foi vender o amendoim, vendeu mais. Claro, você está no trem, vem um camarada de terno, olha amendoim, 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 pô, vou comprar, vou comprar. Aí ele teve uma outra ideia, já sei, vou criar uma clientela, vou cativar uma clientela, fidelizar uma clientela. Botou um caderninho dentro da mala, com uma caneta, vendia o amendoim. Igual, sabe quando você vai na loja? CPF, telefone. Então, tu já sabe que o pessoal vai ficar mandando WhatsApp. Aqui é o fulano da loja tal, estamos em promoção. Olha, aquela calça jeans que você tanto queria. Baixou R$10, R$10, rapaz. Pô, isso é promoção aonde? O camarada começou, como é que é mesmo o seu nome? Zé da Silva. Telefone, tal, e-mail, tal, começou a tomar nota. No dia do aniversário do camarada, mandava um e-mail, parabéns pelo seu aniversário. O camarada entrava no trem e me dava logo 30 pacotes de amendoim aí. Vendendo amendoim no trem da Central. Ele disse, eu comprei um terreno, dividi o terreno, construí uma casa para minha mãe, mobiliei a casa, botei geladeira, fogão, tudo do bom e do melhor. Já estou construindo a minha, já estou equipando e vou casar daqui a um mês, com tudo em dia, vendendo amendoim no trem da Central do Brasil. Você tem diploma de um monte de coisa. Você tem criatividade para um monte de coisa. Cara, se der de todo ruim, meu Deus, lá em casa se desse tudo, deu ruim geral, deu ruim geral. Gente, eu tenho em casa uma chefe. Masterchef. Esta minha mulher, se você, eu não te convido para ir lá em casa comer nada, porque você vai começar a me encher a paciência de querer voltar e eu vou ter que cobrar. Porque a comida que essa mulher faz é um negócio de arrebentar a boca do balão. É um troço assim, ela tem uns pratos que ela inventa. Dá uma olhada naquele livro de receitas que ela botou lá, Receitas com Amor, não é isso o nome do livro? Acertei? Dá uma olhada lá. Aquilo ali tudo foi experimentado. Nada, aqueles pratos ali foi tudo tipo ciência. Fez lá e prova aí. Cobaia. Pastor Fragalho, Mauricinho, Bernardo, as noras. Prova aí. Deu ruim. Vamos ajeitar. Ajusta a receita. Nunca deu ruim. Só dá coisa boa. Se der de todo ruim, tem uma chefe lá em casa, abre um restaurante.
Não dá para abrir um restaurante, abre um food truck. Não dá para abrir um food truck, então bota tudo num isopor para vender na praia. Sanduíche natural, sei lá. O que você não pode é se acomodar e achar... Cara, quando você dá um passo, Deus dá 1000 na tua direção. Mas Deus não tem como abençoar o complacente. Pastor, mas eu não posso nem fazer nada, eu não tenho absolutamente nada. Então começa com uma atitude de fé e começa confessando, declarando. Eu não tenho grana, eu não tenho recurso, eu não tenho criatividade, mas eu tenho boca, tenho língua, então eu vou começar a confessar a palavra, a minha fé vai funcionar, porque a fé funciona. A fé funciona. A fé funciona. Por outro lado, se você já desistiu ou se tornou complacente, não tenha medo de reiniciar a carreira. Reiniciar é uma escolha. É às vezes difícil e duro reiniciar. Reiniciar um casamento que chegou na beira da falência. Reiniciar um negócio que faliu. Reiniciar um relacionamento. Reiniciar é difícil. Não é fácil, mas vai trazer frutos abundantes mais tarde. Vai trazer frutos abundantes. Antes de ser recordista, o grande campeão teve que participar de muitas maratonas, ser humilde o suficiente para não desistir nas oportunidades em que não esteve no pódio, ou até mesmo nas oportunidades em que ele fracassou, e dizer, não, eu vou recomeçar, eu vou voltar melhor, na próxima eu vou voltar melhor. Eu posso ter ido mal nessa prova, deixa eu olhar para trás para ver onde eu errei, onde eu exagerei, ou aonde eu não apliquei o que eu podia, o que eu sabia. Deixa eu olhar para trás, não para gemer, não para reclamar, não para ficar criticando, mas para saber no que é que eu errei, para não repetir o erro, para aprender com os meus erros do passado e tocar a bola para frente e reiniciar, começar de novo, porque Deus é comigo e eu sei que eu vou prosperar. Amém, gente? É preciso que a gente tenha essa visão de que Deus está presente, que Deus está conosco e que a fé funciona. Filipenses capítulo 3, nos versículos 12 a 14, Paulo diz o seguinte: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Ouça bem uma coisa, se você é uma nova criatura em Cristo, você jamais poderá encontrar o seu futuro no seu passado. Se você é uma nova criatura em Cristo, você nunca irá encontrar o seu futuro no seu passado. Aquela velha criatura morreu e foi sepultada com Cristo. Você nasceu de novo para andar em novidade de vida. Não importa quem ou o que você foi antes de Jesus na sua vida. Você, quando olha para trás, se você fica analisando quem você foi, o que você fez, se você tem que olhar para trás, olhe bem para trás. Não olhe para 10, 20 ou 30 anos atrás. Olhe para 2000 anos atrás e veja Jesus na cruz. Porque Ele pagou o preço por você. Ele pagou o preço para que você agora seja uma nova criatura. No seu espírito você é uma nova criatura. Algo aconteceu em você que você não viu, você não sentiu, mas aconteceu. Foi removido de você a velha natureza. A natureza pecaminosa, a natureza da falência, a natureza da pobreza, a natureza da escassez, a natureza da miséria, a natureza do não posso, não consigo, da inferioridade, foi removida de você por Jesus e foi colocada em você uma nova natureza, a natureza do próprio Deus. Por isso você hoje em Cristo é santo, por isso você hoje em Cristo é justificado. Por isso você hoje em Cristo é uma nova criatura, porque é uma natureza nova em você. É uma nova natureza. Você não se tornou santo por causa de obras, você se tornou um santo por causa da obra de Jesus, não das suas obras. E você precisa agora se conscientizar que existe em você uma outra natureza que não é sua, que não é natural,
que não veio com você de fábrica, é a natureza do próprio Deus que foi instalada em você, no dia em que você recebeu Jesus. A gente tem o péssimo hábito de olhar para o espelho e ver limitações. Mas quando eu olho para o espelho, é exatamente isso que eu vejo. A minha naturalidade, as minhas capacidades, o que eu consigo, o que eu não consigo. Difícil é parar de olhar para o espelho e olhar para o alto para ver Jesus e saber que nele eu posso todas as coisas. Nele eu posso todas as coisas. Em mim mesmo, nas minhas limitações, uau, muito difícil. Mas nele eu posso todas as coisas. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, eu estou sentindo no meu espírito que hoje é uma noite especial para muitas pessoas que têm vivido uma vida de mediocridade, porque não estão exercitando a fé, porque têm ouvido a palavra, mas não estão exercitando a fé. Não basta ouvir, é preciso, a fé que você recebe, que vem pelo ouvir, precisa ser colocada em prática, precisa ser colocada para fora. Você não pode ir se tornando um obeso espiritual. Eu ouço a palavra, eu ouço a palavra, eu ouço a palavra, eu recebo, eu estou engordando espiritualmente. Não, eu tenho que queimar essa caloria, eu tenho que confessar a minha vitória, eu tenho que confessar a vitória de Deus na minha vida. Eu tenho que entender que em Cristo eu sou uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, há um plano e um propósito de Deus para a minha vida, há um plano e um propósito de Deus para a tua vida. Há pessoas aqui hoje que chegaram a um ponto, por causa da crise do coronavírus, chegaram a um ponto de uma beira de uma falência pessoal, emocional, financeira, familiar. Deus te trouxe aqui hoje para te afastar desse abismo, para te colocar em solo seguro, para te colocar num solo onde você pode caminhar sem medo de cair no abismo, porque Ele é contigo, Ele te guarda, Ele te recheia de novas ideias, Ele te coloca criatividade para que você possa ser muito mais do que aquilo que você jamais pensou ou imaginou. Pare de olhar para as suas limitações, pare de olhar para aquilo que te prende, pare de olhar para as amarras que te seguram. Você tem que ser como um Lázaro. Há uma passagem que a gente vai ler aqui. Jesus, ele foi diante da sepultura de Lázaro para declarar vida para aquele morto. Mas ele saiu dali de dentro atado, amarrado, mãos e pés. Você talvez tenha nascido de novo, mas muito provavelmente muitos aqui ainda estão amarrados e atados. E essa é uma noite para você soltar essas amarras, para que você progrida naquilo que Deus planejou para você. Aqueles que veem Deus transformar os impossíveis dos homens em realizações sobrenaturais são aqueles que olham para o alto e avante, nunca aqueles que olham para baixo e para trás. Pessoas que perdem seus sonhos, que perdem sua visão, que perdem o propósito, acabam por viver de memórias do passado. Você não foi chamado para viver de memórias do passado. Há pessoas que só sabem falar das coisas do passado. Ah, naquele tempo é que era bom. Ah, no meu tempo e tal. E se esquecem que Deus tem para você planos e propósitos para hoje, para o seu futuro. Se esquecem disso. Se esquecem. Mas isso é bíblico. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Jeremias disse o seguinte: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ocupe a sua mente com o que traz esperança. Ocupe a sua mente com visão. Uma visão que suporte, que dê suporte e base para você construir alguma coisa nova. Não fique olhando para o passado. Ouça e entenda de uma vez. Nada, absolutamente nada, pode substituir uma coisa chamada perseverança. Nada pode substituir a perseverança. Perseverança é um dos elementos necessários se você quiser alcançar alvos impossíveis. Talento não pode substituir perseverança. Talento é bom, talento é importante, mas a coisa mais comum é ver gente talentosa sem sucesso. Genialidade, uau! Todo mundo, ou pelo menos uma grande parte de pessoas que fracassam, continuam fracassando e se acham gênios incompreendidos. Já conheceu alguém assim? Ninguém me entende, eu sou um gênio incompreendido. Não. Educação não pode substituir perseverança. Pastor, mas educação é importante? Claro que é.
Claro que é, mas educação não é a resposta. A resposta é Jesus. Educação sem Jesus, você pega um sujeito que trabalha numa ferrovia. Ele não tem educação alguma, ele é um funcionário sem instrução, mas ele rouba parafusos. Você pega esse camarada, bota ele numa universidade, para que ele estude, tenha cultura, tenha educação e possa subir de nível. Ele deixa de ser um ladrão de parafusos e se torna um ladrão do trem inteiro. Porque não é uma questão simplesmente ou somente de educação. É óbvio que educação é o melhor meio de ascensão social que existe para os homens. Mas para os filhos de Deus, Deus tem muito mais do que a educação pode proporcionar. Muito mais do que a educação pode proporcionar. Não abra mão de estudo, não abra mão de educação, mas a educação não pode substituir jamais perseverança. Você vai conhecer, e eu conheço, e você conhece, o mundo está repleto de pessoas com diploma, vivendo vidas medíocres. Você não pode desistir no meio do caminho, continue indo em frente. Você faz uma prova de triatlo, quantas vezes eu vi isso? Uma das provas que eu fiz lá em Santa Catarina, um vendaval danado, um mar agitado, balançando. O pessoal pensou, cara, vão até mudar a prova, vão substituir, vão tirar a natação fora, porque o mar está balançando. Deram a largada, não me substituíram, deram a largada. O pessoal entrou, todo mundo saiu nadando. Na primeira boia que tinha lá na frente, porque tem aquela boia que parece um prédio de cor de abóbora, dá para você contornar a boia. Na primeira boia, tinha um monte de gente agarrada na boia com o olho arregalado, balançando para cima e para baixo com as ondas. Quem é que chegou no final? Quem acreditou, perseverou e continuou. Não se agarrou na boia. Entenda só o seguinte, você não foi chamado para boiar, você foi chamado para nadar. Você foi chamado para ir em frente, para nadar. Continua, o mar está agitado, continua nadando. Continua nadando. Pastor, mas acho que eu não estou saindo do lugar. Está saindo. Se você está dando braçada, você está saindo do lugar. Vai sair do lugar. Você olha na praia, olhou na praia, viu alguma coisa se movimentando das duas, uma é um peixe ou é alguém que está nadando. Se está parado boiando na água do mar, não chega perto. Não é boa coisa. Você não foi chamado para ficar boiando, você foi chamado para ir em frente. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4 diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Quem está passando por luta, quem está passando por problema, dificuldade aqui, quem está enfrentando lutas e dificuldades, problemas para resolver, levanta a mão bem alto. Levanta essa mão bem alto. Está passando por luta, por dificuldade. Pastor, tem umas barreiras aí que eu tenho que ultrapassar. Você está com essa dificuldade, começa a dar uma boa risada aí agora. Tenha por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, problemas, lutas, dificuldades, sabendo que a provação da vossa fé é a tua fé que está sendo provada. Não é você, é a tua fé. Essa fé sendo provada vai produzir perseverança. Ora, a perseverança tem que ter ação completa. Não adianta parar no meio do caminho. Persevere. A perseverança precisa ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Diga para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, persevera, porque Deus vai suprir as suas necessidades. Esse problema que você está vivendo tem dia e hora para acabar. Problema quando chega na nossa vida, bota isso na tua cabeça. Problema quando chega na tua vida, ele chega com um rótulo, e no rótulo está escrito doença, problema financeiro, problema na família. Mas embaixo, pequenininho, está escrito assim, prazo de validade. Prazo de validade. Tem dia para acabar. Tem dia para acabar. Tem dia e hora para acabar. Tem dia e hora para acabar. Seja perseverante, perseverar em manter, perseverar em retomar, ou perseverar em desenvolver sonhos, projetos, propósitos, alvos. É isso que vai te manter jovem, é isso que vai te manter ativo e vai mobilizar o poder do Espírito Santo a seu favor para realizações de coisas impossíveis na sua vida. Mas tem sempre alguém para fazer umas perguntas. Mas pastor, mas e se esse meu sonho for do diabo?
Também ouvi um pastor na internet. Você não escuta pastor da internet. Eu vi um pastor na internet dizendo que esse sonho pode ser do diabo e também pode ser da carne. Como é que eu faço para saber? Porque já me disseram que eu tenho que trocar os meus sonhos pelos sonhos de Deus. Os meus sonhos eu tenho que jogar fora. Eu já vi gente dizendo isso. Infelizmente, até mesmo do púlpito da Nova. A gente convida às vezes o pastor de fora. O pastor vem e prega. No meio do negócio o camarada solta uma frase e você fala, ai meu Deus do céu, agora vai levar 1 mês e meio para a gente consertar essa besteira que esse cara falou. Você tem que jogar fora os seus sonhos para abraçar os sonhos de Deus. Isso é mentira. Isso é uma bobagem do tamanho de um bonde. Vou provar para você biblicamente. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus, não é o diabo, não é Satanás, não é o demônio, não é a carne, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer, o sonho, o desejo, o propósito, o projeto. É Deus quem efetua em vocês o querer, como também é Ele que capacita você para o realizar segundo a sua boa vontade. Cara, você tem sonhos hoje que Deus plantou no teu coração quando você nem convertido era. Sonhos que Deus plantou no seu coração quando você era adolescente, quando você era criança, quando você era jovem. Eu não era convertido, mas quem plantou no meu coração um sonho de formar em medicina, de ser médico, não foi o diabo, não foi a carne, foi Deus. Cara, você não sabe, eu não sei, mas tem gente orando por você que você nunca viu na vida. Tem gente intercedendo por você, tem gente intercedendo pelos teus filhos, pelos teus netos que você ainda nem tem. E você não está sabendo disso. Outro dia eu estava conversando com a Denise, ela estava falando da avó dela, uma avó que eu não conheci, nem retrato tem dela, nem tem nem foto dela para saber como é que ela era. Mas a Denise diz que ela tinha os joelhos marcados, de tanto que ela ficava de joelho em oração, orando pela família, por filhos e netos, bisnetos. Essa mulher, nunca eu vi, ela nunca me viu, mas ela orava por mim sem eu saber. Eu estava incluído naquele plano de Deus. Ela, lógico que ela não podia citar o meu nome. Estou orando também pelo Maurício Fragalho, que virá, casará com a Denise. Claro que não era isso. Ela estava orando por gente que ela nunca viu na vida. Tem gente orando por você e você não sabe disso. E você talvez esteja orando por pessoas que você nunca vai ver na vida. Mas é preciso que você entenda uma coisa. Deus tem planos e propósitos para você que foram criados antes da fundação do mundo. Se foram criados antes da fundação do mundo, foram criados antes mesmo de você nascer. Quem dirá antes de se converter? Quando um sonho é da carne, é óbvio, você não precisa de muita sabedoria ou espiritualidade para saber. Quando você tem um plano, um propósito, que você sabe que não é de Deus, você sabe. Aqui ninguém é bobo. Ou você, pastor, eu não sabia. É pecado. Adultério é pecado. Pastor, se eu soubesse, não tinha feito. Pelo amor de Deus. Tenha paciência, não teste a minha paciência. Não me teste, por favor. Pelo amor de Deus. A pessoa sabe, mas vai fazer uma oração. Senhor, tu sabes, a tua palavra diz, não é bom que o homem esteja só. E eu tenho andado solitário. Mas essa vizinha tão maravilhosa. Tenho uma nítida impressão que ela tem uma simpatia por mim, que é mais que simpatia. Percebo, Senhor, que ela está me dando assim, como diríamos, está me dando um mole. Mas Deus, tu conheces todas as coisas e sabes que há um empecilho a este marido. Então, meu Deus, prepara e leva este homem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você sabe que esse desejo é um desejo da carne. Você não precisa perguntar para o pastor, será que isso aí é do diabo? Você não precisa perguntar nada. Você já sabe. É Ele quem coloca em você o sonho, é Ele quem produz o realizar. Moisés tinha 80 anos quando se tornou o líder que conduziu 3 milhões de pessoas para fora do Egito. Caleb tinha 85 anos quando partiu para lutar e conquistar Hebrom. Thomas Edison, com 85 anos, ainda era um inventor capaz.
O cara não se satisfez em inventar a lâmpada. O cara, ele criou mais de 1000 invenções. Aos 85 anos, o cara ainda estava cheio de criatividade. John Wesley, em qualquer seminário que você for, batista, presbiteriano, das Assembleias de Deus, pentecostal, tradicional, não importa, você vai estudar um pouquinho ou vai ouvir falar de John Wesley, um pregador britânico. Esse homem, aos 88 anos de idade, ainda viajava no lombo de um cavalo por toda a Inglaterra para pregar o evangelho de cidade em cidade, aos 88 anos. John Glenn foi um astronauta que foi o primeiro homem, primeiro americano, a circundar a Terra numa nave espacial. Antes dele tinha um russo feito isso, Yuri Gagarin. Mas ele foi o primeiro americano a fazer isso. Subiu numa nave espacial, ficou 5 horas dando voltas na Terra, depois entrou de novo na atmosfera. Foi o primeiro americano a fazer isso em 1962. Esse camarada, em 1998, aos 77 anos, voltou ao espaço, no ônibus espacial Discovery. Se tornou o homem mais velho a ir ao espaço até os dias de hoje. Disseram um monte de gente para ele: tá maluco, John? Você vai voltar numa nave espacial aos 77 anos? Você pode até morrer. Gente, as pessoas dão cada conselho que eu vou te contar uma coisa. Tem cada um conselho que eu não entendo esses conselhos às vezes. Se lembra quando lançaram um medicamento há anos atrás? Um negócio chamado Viagra. Lembra disso? Eu conheci uns caras, porque era uma pílula, uma pílula azul. Eu conheci uns caras que pintavam de branco, para dizer que era Novalgina. Dor de cabeça. Eu sei que é uma dor de cabeça precisar usar aquele negócio. Aí olha só, lançaram o Viagra. Um monte de gente falou: uau, resolveu meus problemas. Aí os médicos alertaram: olha, se você tem problema de pressão alta, se você já tem um problema coronário, isso aí pode ser perigoso, você pode ter um infarto, pode ter um derrame. Então você não pode, é contraindicado você tomar o Viagra. Olha, presta atenção no conselho. O sujeito está precisando daquela pílula para outras coisas. Sem ela não vai. Aí o cara diz assim: se você tomar, você pode infartar. Que se dane o infarto. Que se lasque o infarto. Se eu precisasse, eu tomava logo 2 comprimidos de uma vez. Não tomava um só, não. Tomava logo 2. Fazia logo um coquetel daquele troço ali. Botava num copo para socar. Viagra, amendoim, o que mais? Vai botando aí. Bota tudo aí, toma esse troço. É preferível morrer num parque de diversões do que você completamente, beleza e tal, vai morrer mesmo. Me diz uma coisa: onde você prefere morrer? Na Avenida Presidente Vargas ou na Disney? Não precisa nem pensar muito para responder. Gente, Silvio Santos, depois de acompanhar Moisés na travessia do Mar Vermelho, só Deus sabe quantos anos esse homem tem. Foi capaz de comprar um canal de TV e hoje, aos 90 anos, já vai fazer 91, aos 90 anos de idade, esse camarada ainda conduz um programa de TV com o maior entusiasmo. E quem quer dinheiro, olha o aviãozinho. Aos 90 anos de idade. Aí a gente às vezes vê jovem com 25. Deixa Deus te usar. Deixa Deus derramar sobre você criatividade. Você precisa de criatividade? Peça. Deus é igual sabedoria. Você pede, Deus não nega. Entenda o seguinte: qual é a área onde você precisa que Deus te ajude? Pastor, eu não sei como educar filho. Peça a Deus que Deus te dá criatividade, te dá inteligência, te dá capacidade. Pastor, eu não sei como conduzir negócio. Peça a Deus a capacidade que Ele te dá. Ele não impropera, Ele não nega, Ele vai te dar capacidade. Pastor, eu não sei administrar. Peça a Deus que Ele vai te dar capacidade, ou Ele vai enviar gente ao seu lado que vai te ajudar a administrar. Pastor, eu não sei me relacionar, porque você vai receber de Deus unção e capacidade para poder se relacionar com as pessoas. Deus vai colocar do lado de você pessoas que vão te
treinar para isso. Ele não vai nem saber que está sendo treinado. Não é necessariamente um psicólogo. Não é necessariamente um psicólogo, não. São pessoas que você conhece, que de repente vão servir para você como referência, como exemplo, que vão te aconselhar, que vão te ajudar, que vão te orientar, que vão te abençoar. Deus pode fazer isso e muito mais. Creia, 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 se posicione. Se o impossível pode acontecer na vida desses homens que a gente citou aqui, Deus pode fazer o mesmo por você. Porque em todas as suas promessas em Cristo nós temos o sim e o amém. Vamos ficar de pé, nós vamos participar da ceia. João capítulo 11, eu vou ler aqui, enquanto você pega aí os elementos que compõem a ceia. João capítulo 11, versículo 39 em diante. Diz assim: então Jesus ordenou: tirem a pedra. Jesus está diante do túmulo de Lázaro, e Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Mas a ordem de Jesus foi: tirem a pedra, removam esse impedimento, a morte se tornar em vida. Removam esse impedimento que não deixa Lázaro sair daí de dentro. Removam essa pedra, removam os empecilhos, as dificuldades, as barreiras, removam a pedra. E Jesus respondeu para Marta: eu não disse, Marta, a você, que se cresce, você veria a glória de Deus? Será que você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, creia, e você verá a glória de Deus? Creia e você verá a glória de Deus. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois disso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Sabe, Lázaro ressuscitou, Lázaro voltou da morte, mas ele ainda estava atado. Foi preciso que Jesus dissesse: não fique aí olhando, vai lá e desamarra o cara, tira as ataduras. Irmão, tira as ataduras hoje. Comece a confessar a tua vitória, comece a declarar a tua vitória em nome de Jesus. Tire essas ataduras que prendem a tua língua, que prendem a tua boca, que impedem você de dizer e declarar: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades, cada uma delas. Tire essas ataduras, essas amarras que impedem que você ame, que impedem que você sirva, que impedem que você seja aquilo que Deus planejou você para ser. Tire essas ataduras agora em nome de Jesus, pela fé, e diga: eu sou livre para ser aquilo que Deus me chamou para ser. Aleluia, aleluia.